Essa eu acho que você ainda não sabia. Enquanto um brasileiro usa em média de 100 a 200 litros de água por dia, uma única mineradora chega a consumir 2.500.000 litros de água por hora. O cobiçado líquido, escasso nos dias de hoje, é usado para transportar minério em canos gigantescos, os chamados minerodutos. É fundamental que a gente constitua uma regulação específica para minerodutos e, na verdade, uma regulação ultra restritiva, se não proibindo o uso de minerodutos no Brasil na situação que a gente está vivendo. As mineradoras estão tirando a água do subsolo e ninguém está pedindo para elas para economizar a água. Vai se inviabilizar o abastecimento porque não tem outro lugar para vir água. Gente, o povo brasileiro parece que está sendo enrolado. O impacto da mineração no abastecimento de água foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Água é assunto sério. O povo não bebe minério. Água é assunto sério. O povo não bebe minério. Vivemos uma situação bastante inusitada no Brasil. Parece estranho, mas não se trata de nenhum engano. É a mais pura realidade. Uma das atividades econômicas mais lucrativas do mundo, que é a mineração, transporta o objeto de sua riqueza, os minérios, gratuitamente, deslocando e poluindo grandes volumes de água. Eu sou de Conceição do Mato Dentro. Conceição era até pouco tempo conhecida como a capital mineira do ecoturismo. Atualmente nós temos alguns outros títulos indesejáveis que estão sendo agregados à nossa cidade por conta de um empreendimento minerário de grande impacto e de grande proporção da Anglo-América. Eu trouxe ali, então, um retrato do que é o projeto Minas Rio, né? É uma extração de minério a céu aberto, com uma cava prevista para 12 quilômetros de lavra, com um projeto de expansão já também programado e já sendo entabulado, com um mineroduto de 529 quilômetros, passando por 37 municípios, sendo 25 mineiros e 7 fluminenses, né? Com a utilização de 2.500 metros cúbicos por hora, suficiente para abastecer 220.000 pessoas, né? E com gravíssimos problemas ambientais, sociais. Isso aí é um retrato do que eram os nossos rios. Ali uma cachoeira, a Cachoeira do Passacete, que era referência para todos nós. Era onde as crianças da escola faziam os piqueniques, era o nosso lazer. E essa cachoeira ela foi detonada, embora não tivesse nenhuma previsão, ela não tivesse sido sequer mencionada no licenciamento ambiental. Essa é a barragem de contenção que a empresa, com a engenharia, a boa técnica dela, não conseguiu garantir que ela não rompesse. Em razão desse dano, todo esse assoreamento foi para os nossos cursos de água. As criações que vão tomar água no rio, elas estão atolando com esse grande número de sedimentos que foi carreado em razão daquele assoreamento que vocês viram. Enfim. Além disso tudo, nós temos o mineroduto. Essa foto aqui é de uma propriedade em Santa Maria do Itabira. Aquilo ali é uma parte do mineroduto que os proprietários e toda a comunidade, quando foi procurado, disseram a eles que passaria um cano. Não disseram a eles que utilizariam máquinas, não disseram a eles nem qual que era a dimensão do cano. Todos nós do meio rural, quando a gente imagina que é um cano que vai passar na nossa propriedade, né, a gente imagina um cano como se fosse um cano de água, um cano de mangueira. Quando a gente vê uma situação dessas, então as pessoas que tiveram indenizações irrisórias. Essa senhora ali, por exemplo, o gado dela, agora a proposta que a empresa tem de construir uma passarela para o gado dela passar, enfim, inviabilizando qualquer tipo de continuidade de vida. De uma ponta a outra, esse empreendimento, ele destrói tanto as águas quanto a propriedade, a possibilidade das pessoas continuarem mantendo suas vidas. Então, o Porto de Açu foi construído num local fisicamente não era apropriado para se construir um porto, fizeram um quebra-mar e também tiveram que tirar a areia e levar para o continente, né?
Com isso, a água da areia foi descendo, atingiu o canal e salinizou tanto as águas quanto as terras. Então, toda a produção, esse município, por exemplo, de Açu, é o maior município de produtor de abacaxi. Então, todos os proprietários tiveram suas produções inviabilizadas. E, né, assim, é uma questão, assim, eu acho tão drástico, salgaram a terra deles, né? Quando você quer expulsar alguém de um lugar, assim, é uma coisa que eu acho que é tão difícil de entender isso, né? Salgar a terra, salgar a água. E aqui, atualmente, essas fotos são recentes, com o quebra-mar que se construiu, né, com as intervenções ambientais que foram feitas. Hoje, o mar avança a cidade, entra mar adentro, né, em Açu. É fundamental que a gente constitua uma regulação específica para minerodutos e, na verdade, uma regulação ultra restritiva, se não proibindo o uso de minerodutos no Brasil na situação que a gente está vivendo. Esse mineroduto vai usar 2,5 milhões de litros por hora para transportar minérios, sair de Minas Gerais e levar para o Rio de Janeiro. E não tem um tubo para voltar essa água. Essa água sai de lá e não volta mais. É transposição de bacia. É isso que está acontecendo. Ainda que o minério não esteja sendo explorado e o mineroduto não esteja sendo utilizado para o transporte de minério, a água ela sempre tem que estar em curso. Ela é bombeada, então ela é captada num local, vai para a planta de beneficiamento. De lá, tem uma estação, uma bomba também, que faz com que faça a propulsão da água junto com o minério. E para que esse minério não deposite, então é preciso que o fluxo de água seja constante. E a cada X quilômetros, eu não sei precisar aqui, tem uma outra bomba que, como tem perdas no caminho, em alguns pontos também tem uma nova captação e entra dentro dessa estação de bomba, entra também uma nova captação de água para a propulsão do minério. Não é só água e minério. O que sempre a gente escutou falar, pasta. Água e minério. Envolve amido e... É amônia ou soda cáustica? Amônia. E amônia. Então, na realidade, essa pasta, para fazer circular o minério nesses tubos e por gravidade, por bombas ao longo dos quilômetros, ela tem também um aspecto de produto químico. Então, se houver um vazamento, como já aconteceu num teste em Conceição do Mato Dentro, que houve uma grande mortandade de peixe e provavelmente aquele curso d'água não vai ter mais a sua saúde de água e de peixe? Esse mineroduto é para transportar 24 milhões de toneladas. Agora, o plano de exploração, de desenvolvimento da mina da Anglo-América é para 66 milhões de toneladas. Ou seja, eles vão aumentar a produção e na hora que chegar em 26, 27 milhões de toneladas, vão precisar de um segundo mineroduto. Isso não é discutido com a sociedade. Se você somar 3 minerodutos, dá mais ou menos o custo de uma ferrovia. Só que então ele prefere fazer o mineroduto, porque a água é barata e o capital inicial que ele vai investir é muito menor do que o da ferrovia. Aí atingiu um nível de produção, vai para o segundo mineroduto. O local que o mineroduto passa é o mesmo local que ele já instalou o primeiro mineroduto. Então, por exemplo, a empresa Samarco, que é a pioneira nos minerodutos no Brasil, já está no terceiro mineroduto, na mesma região. Há uma projeção que em Minas Gerais os minerodutos que estão em construção vão usar 15 milhões de litros de água por hora que estão em processo. Isso significa destruição de uma bacia hidrográfica, de bacias hidrográficas e viabilização de modos de vida. Se isso não é uso concorrencial e viabilização do uso principal para dessedentação de animais e uso humano, isso é o quê? A maioria dos países onde tem minerodutos, os minerodutos não passam de 200 quilômetros. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, a partir de Minas Gerais, são minerodutos na faixa de 500 quilômetros. E o pessoal canta assim, a maior vitória, temos o maior mineroduto do mundo, como se fosse uma maravilha. Hoje você tem que fazer contingenciamento de uso de água, as pessoas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais pede às pessoas que elas economizem água, enquanto isso as mineradoras estão tirando a água do subsolo e ninguém está pedindo para elas para economizar a água. Veja a seguir a falta de água nas cidades mineradoras. O Em Discussão volta já.
A Copasa teve que apelar para uma mineradora liberar a água da Lagoa dos Ingleses, porque não estava chegando água suficiente ao Rio das Velhas. A mineração tem um papel fundamental na economia do país e os planos são de expansão. Ferro, cimento, alumínio, não dá para imaginar a vida sem eles. Mas e a água? Participantes da audiência pública alertam para a falta d'água em cidades onde a atividade mineradora é intensa. Nós tivemos à beira de uma situação em Belo Horizonte, o senador, que também não veio muito na mídia, muito semelhante a São Paulo. A Copasa teve que apelar para uma mineradora liberar a água da Lagoa dos Ingleses, porque não estava chegando água suficiente ao Rio das Velhas para chegar na captação do Bela Fama. A Serra do Gandarela, nós estamos lutando esse tempo inteiro para preservar essa serra precisamente da mineração. Existe um grande projeto da Vale chamado Minapolo. Para a Vale seria a segunda Carajás. Nós pedimos um parque nacional e uma reserva de desenvolvimento sustentável. E agora, no dia 13 de outubro, infelizmente, foi criado um parque nacional que deixou de fora toda a área que a Vale precisa para Minapolo e essa área que também a Vale precisa para Minambaú. Essas cachoeiras ficaram fora do Parque Nacional, porque estão na área de interesse da mineração para tirar minério de ferro e exportar para a China. Deixaram de fora do Parque Nacional precisamente mais de metade das áreas de Cangas, do geossistema ferruginoso, que é precisamente o que possibilita tanta água nessa região. Não protegeram a bacia do Ribeirão da Prata, que é a reserva estratégica para garantir o abastecimento de Belo Horizonte. É uma situação extremamente grave, porque nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, fora os municípios ao redor do Gandarela, que dependem dessa água e que, se não se impedir a mineração naquela região, vai se inviabilizar o abastecimento, porque não tem outro lugar para vir água. E, para finalizar, tem aí situações concretas. Olha Itabira, 60 anos de vale, problemas graves de água, está lá colocado. A falta de água é um dos graves problemas e um dos preços mais altos que os itabiranos, 110 mil pessoas, pagam por ter a maior mineradora do mundo. Porque pela sua própria atividade, ela passou a se valer cada vez mais das fontes de água do município. Congonhas. Congonhas está com graves problemas de água, muita mineração de ferro em Congonhas. O superintendente da Copasa disse, a água está no minério. Se tira o minério, pode faltar água. Então, a nossa discussão sobre mineração também tem que ir para a questão da mineração em si, o direito da gente dizer não pode minerar aqui, porque ou é uma coisa ou outra. Porque se usa publicidade enganosa para enganar tanto as pessoas quanto a sociedade em geral. Então, nosso papel é discutir isso, é trazer holofote, esses danos todos à luz, para que isso não seja um novo modelo de empreendimento que massacra pessoas, que viola os direitos. É chocante, não é? Em nome da atividade econômica, eu nunca ouvi uma notícia dessa no Jornal Nacional, da Rede Globo, no Jornal da Record, a não ser que eu também não assisto todos os dias, não é? Mas eventualmente uma matéria dessa dramaticidade que nós vimos chamaria a atenção do país. Ana significa mulher verdadeira. Então, se tem a Ana responsável, não é, pela água, está na hora de fazer as suas ações valer. Estamos venenados por questão do veneno transmitido por essas mineradoras nas nossas águas. Mas eu não consigo falar, como eu já falei, só do Quilombo. Por que São Paulo sem água? Por que Minas sem água? Por que Brasília sem água? Por que o mundo sem água? Está na hora de todos pararmos e fazer uma reflexão, que sem água não somos ninguém. Nós não vamos esperar, que a gente vê muitas pessoas falando 20, 30 anos. Está muito tempo. Então, assim, mais um apelo à Ana, mulher verdadeira,
que ela faça a boa ação, não é? E que ela não goste, que ela ame. Porque quem ama, preserva. Quem gosta, usa. A Ana ainda é uma adolescente, ela tem 14 anos, né? Então, ela está ainda concretizando muita coisa, né? Lembre-se que nós estamos montando um sistema de gestão, né? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, né, para poder concretizar tudo que seria necessário agora, mas está sendo feito. E aqui estão a finalidade da ANA. A ANA cuida de águas de domínio da União, não de águas de domínio do Estado, né, mas ela fiscaliza. Aqui tem todo um levantamento recente, né, da questão de estiagens e chuvas no Brasil, né? Então, nós temos lá também na ANA um acompanhamento diário de como está a situação de escassez de água, tentando montar arranjos e pactos com os estados. Somos um país federativo e essa visão de bacia hidrográfica que nós somos, que tem uma visão espacial, né? Então, a dificuldade de montar essa administração. Vocês imaginem, na Bacia do São Francisco, são 7 estados, como que eu vou fazer essa conjugação de todos os estados? Então, eu tenho que ter um pacto federativo muito forte, um arranjo muito forte para poder montar. E nós, recentemente, a ANA montou esse pacto de gestão das águas, que está sendo assinado com cada um dos estados. Um dos princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos é a descentralização. Então, valorizar os estados, para eles poderem ter os seus mecanismos concretizados também e fazer um arranjo, então, da nação em torno de uma bacia. Outra questão de fundo diz respeito às competências. Na competência material de administrar a água para o meio ambiente, é uma competência comum entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. É competência comum de todos os entes federados explorar e fiscalizar os recursos minerais. Então, isso aqui não está regulamentado. Então, nós dependemos dessa regulamentação. O que quer dizer isso tudo? É muito complicado de entender toda essa dimensão dessa arquitetura aqui, né? A Lei de Recursos Hídricos determinou a articulação da União, os estados, tendo em vista recursos hídricos de interesse comum, e se montou um sistema de gestão, né? E como que fica a mineração e a água nessa confusão toda, né? Ou seja, nós temos domínio da União na mineração, domínio da União dos Estados para recursos hídricos, domínio de todos para a área de meio ambiente, as competências são diferenciadas também. Então, como que ficou a mineração? Então, nós temos lá a Política Nacional de Recursos Hídricos, já citado uma parte aí pelo Gustavo, mas nós demos 2 instrumentos importantes, né? Que é o instrumento de gestão de recursos hídricos, onde a mineração vai encontrar guarida em todos esses instrumentos. No Plano Nacional de Recursos Hídricos, que pode ser nacional, estadual, por bacia, no enquadramento, na outorga e na cobrança. Dentro do órgão executivo, como é a ANA, existem as audiências públicas e as consultas públicas. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da ANA, existem vários convites para vocês participarem das audiências públicas de temas que estão sendo discutidos. Lembrando ainda que o fundamento da lei, que é em situações de escassez de água, a prioridade é o consumo humano. O que eu estou querendo falar é que vocês têm caminhos para exigir que seja cumprida a lei. Concluindo, né, o que a gente precisa? A gente está precisando de algumas regulamentações, principalmente nessa questão dos estados poderem legislar e a questão de domínio da água, como fazer esse pacto de gestão, né? Na questão de participação social, cada vez mais a sociedade intentar e participar dos comitês de bacia no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? A capacitação é muito importante, saber o que diz a lei e poder buscar, né, esse sentido da lei, buscar perante o Legislativo, Executivo e Judiciário, a regulamentação e a informação. Existe um histórico indígena que fala que a gente sempre tem que botar as palavras para andar. E se a gente não coloca as palavras para andar, as palavras começam a enrolar no nosso pé, né? Então, nós temos uma Constituição maravilhosa, temos uma lei de recursos hídricos que dá possibilidade para que todos participem, que todos os interessados participem, só nós temos que botar
essas palavras brasileiras para andar. O princípio da descentralização é um princípio importante, porque isso estimula os entes participarem igualmente, mas, ao mesmo tempo, desresponsabiliza o órgão nacional de construir uma política centralizada também de estímulo e ampliação rápida e urgente diante da crise hídrica que a gente está vivendo, de ampliação do controle sobre os usos, de cobrança sobre os usos e por aí vai. Não é a ANA que faz a cobrança, a ANA só arrecada e distribui de novo para a bacia. Né? Então, tem todo um sistema onde tem que ter agência, tem toda uma legislação para isso. A ANA é só executora da política, ela não faz a política. Entendeu? Não, isso está na lei. Né? A ANA implementa a política. Agora eu quero discordar com a Eldis só num ponto. A ANA, por exemplo, vai dar cursos para os comitês de bacia de Minas Gerais e vende essa ideia toda que eu falei ali, que eu mostrei ali, é o plano, é a meta, é a projeção de uso, e isso está desconstruindo a política de recursos hídricos. Por pessoas da ANA, faz política sim. E a ANA vai nos momentos de votação e vota junto com o setor da mineração. Então, eu acho que hoje, esse é um problema sério que a gente tem. Nós não temos uma Agência Nacional de Águas que está defendendo a água, não. Ela está defendendo o contrário. Veja a seguir o que pensam os participantes sobre o novo Código de Mineração. A pergunta é da mineração ou das mineradoras? O Congresso Nacional analisa um novo Código de Mineração enviado pelo governo em 2013. O que está em vigor ainda é de 1967. A meta é facilitar os investimentos no setor. Está para ser votado no Congresso, né, o Código da Mineração. Algo que ainda não foi suficientemente debatido, na minha opinião, muito pouco, ou quase nada, aqui no Senado Federal. E esse código precisa realmente ser muito debatido. Muito, para que a gente possa ter respostas para essas questões. E aí me preocupa a nossa representante da ANA aqui. Nós não podemos demorar muito, porque quando nós tivermos um código que realmente possa nos contemplar, a realidade já foi toda comprometida. Se é que esse marco regulatório da mineração vai sair, eu espero que não, da forma como está sendo proposto, que a gente também tem um marco regulatório da água. Então, esse marco regulatório tem que garantir os usos múltiplos, monitorar a qualidade, assegurar a economia popular, o valor simbólico, os usos comuns e tradicionais, memória e referências de qualidade. É meio que irônico, né? Nós todos, nas nossas cidades, campanhas para preservar a água, para não consumir em excesso. E aí eu vejo aquelas imagens apresentadas pela Patrícia, falei, gente, o povo brasileiro parece que está sendo enrolado, porque com uma situação como essa, né, rios e totalmente comprometidos, aquela imagem dos animais que vão beber água no rio e de repente não consegue sair, porque o rio virou um grande lamaçal, como resolver isso de tal modo que as coisas se resolvam de fato, né, e que não demore tanto. Por outro lado, eu fico pensando também os órgãos de fiscalização, de licenciamento ambiental, muitas vezes um pequeno empreendimento enfrenta tantas dificuldades para conseguir o licenciamento ambiental e uma obra deste jeito, uma mineradora com esse potencial, com essa capacidade, tem o licenciamento ambiental. Eu fico me perguntando quais são os critérios, quais são as regras. Tem alguma coisa aí no meio do caminho que não nos atende. Né? Então, essa extração do minério é algo bastante que precisa ser repensado. Acho que uma das tarefas que a gente tem como Comitê Nacional é desmistificar o debate da crise hídrica como uma responsabilidade individual de cada um. Né? Às vezes se passa a ideia de que está faltando água no Brasil porque fulano tomou um banho de 20 minutos e não um banho de 10 minutos, como deveria ser certo. É óbvio que a gente não quer estimular o sobreconsumo, o uso inconsciente da água, mas fica evidente que o problema da água no Brasil não é um problema causado individualmente pelas pessoas. A mineração, a indústria, a irrigação consomem 5 vezes mais água do que abastecimento público. Eu penso que nós teríamos que buscar caminhos até dentro do Senado, jurídicos, para ver que
condições existem para se buscar alternativas imediatas ou para moratórias, por exemplo, não se licencie absolutamente nenhum empreendimento que impacte água, qualquer que seja a forma, enquanto não se tiver a clareza disso, o que é que vai significar? O que a gente observa, e infelizmente o parlamento, o nosso parlamento, a nossa representação política, ela é financiada pelas mineradoras, não é? Uma parte dos parlamentares aqui, não é, recebe financiamento dessas mineradoras e defendem o interesse dessas mineradoras. Esse código tem o código da mineração. A pergunta é da mineração ou das mineradoras? Eu acho que a gente tem que se debruçar sobre essa questão e analisar, estudar e fazer repercutir na sociedade. O grande problema é que nós não temos meios de comunicação, não é? É muito difícil que a sociedade se mobilize por algumas causas, não é? De uma mobilização mais geral que force, digamos, mudança de posição aqui no parlamento. É difícil, até porque a atividade econômica ela é muito valorizada, não é? Ela é muito valorizada porque a partir dela gera-se empregos e as pessoas querem o emprego, não importa o custo que muitas das vezes esse emprego exige da natureza. Nós vamos preparar um projeto de resolução legislativa suspendendo todo e qualquer licenciamento para novo mineroduto e vamos tentar aprovar aqui na casa. E aí, então, a gente vai precisar contar, de fato, com a mobilização daqueles que se preocupam, não é, com o futuro do nosso país, com o futuro, não é, das nossas cidades, né? Porque nós, pelo que está posto aqui, o que está acontecendo em São Paulo está se reproduzindo em Belo Horizonte e vai acontecer em todo, no país como um todo. Água para a vida! Não para a morte! Água para a vida! Não para a morte! O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.